Já antes do Airbnb, eu já tentava fazer algo meio paralelo ao meu trabalho. Importava um produto que era pra barba e cabelo, vendia anunciando na OLX, tudo assim, sem pretensão, sabe? Então sempre eu fui tentando fazer algo em paralelo. E aí chegou um momento, eu tinha comprado um imóvel em 2017, que em 2016 eu fiz uma viagem pra Curitiba, fiquei em um Airbnb, achei genial essa ideia e falei, bom, vou comprar um apartamento também próximo do metrô lá em São Paulo e vou fazer Airbnb. Eu fiquei com receio, mas aí eu entrei com esse imóvel no Airbnb. E aí vendo o negócio de locação de temporada, o Airbnb dando certo, eu pensei, opa, talvez aqui seja essa ponte que eu tenho que atravessar. Então eu entendi isso, chegou um momento que eu falei, bom, eu tenho que sair da empresa. O que eu tirava de salário na empresa onde eu trabalhava era o que eu tava fazendo mais ou menos no Airbnb. Chegou uma hora que empatou e eu falei, bom, é agora. Muito parecido, viu, Vini? Também eu sempre tentei fazer alguma coisa em paralelo. Sou uma pessoa muito agitada e que gosta de trabalhar e que gosta de fazer acontecer. Eu nunca gostei de ficar ali conduzindo os processos por muito tempo. Nesse momento ali, por volta de novembro de 2023, foi quando eu decidi que eu deveria ter um negócio para que eu pudesse ter a minha própria agenda, para poder ficar mais próximo dos meus filhos. E aí eu já tinha o Airbnb há 2 anos, desde 2021. Mas era uma renda extra. Lá em Ubatuba. Lá em Ubatuba. E aí eu olhando assim ao meu redor, tá bom, eu quero ter um negócio, o que eu vou fazer? Queria um negócio, né, que eu pudesse escalar de alguma forma. O mais difícil eu já tenho, que é um imóvel para alugar. Eu vou fazer disso um negócio e vou fazer virar. E aí sentei a bunda na cadeira, maratonei os seus vídeos, fui estudar. E aí eu saí de um faturamento de R$33 mil em 2023 para 70 mil. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do canal do Anfitrião. E hoje vamos falar sobre mudanças de vida. Mudanças de vida para melhor, claro, porque às vezes a gente muda para pior, né? Então aqui a ideia é a gente falar o que fez com que a gente se movesse de uma maneira positiva no ambiente e no contexto do aluguel de temporada. Então, eu trouxe 2 convidados aqui que deixaram, né, os seus empregos formais, vamos dizer assim, para fazer uma outra coisa, tão formal quanto, né, mas que exigiu um nível de coragem um pouco maior do que a gente está acostumado para mudar, né, essa coisa de mudança de carreira. Para muitas pessoas, eu acho que para todos que fazem isso, existe um grau de risco, né? Um grau de insegurança muito grande e não é diferente também comigo. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, por isso que eu trouxe essas 2 pessoas para a gente conversar sobre isso, que são gestores hoje de aluguéis de temporada. Assim como eu também deixei a minha formação anterior para me dedicar exclusivamente a esse universo. Então, chamei semelhantes aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, quero dar as boas-vindas aqui. Antes de eu dar as boas-vindas, ambos estão no nosso grupo de gigantes da temporada. Uma honra tê-los aqui. Se você tem interesse em ser um gestor ou profissional, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira participar de alguma das nossas turmas e da nossa comunidade de gestores profissionais, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Vou começar primeiro pelas damas, no caso, pela dama, porque só temos uma aqui. Natália Tendeiro. Natália é formada em Gestão Ambiental pela USP e construiu uma carreira de mais de 12 anos na área de assuntos corporativos em multinacionais. Chique, né? Você vê? Poxa vida, hein? Em 2018, abriu um restaurante vegano em Moema, aqui em São Paulo, bairro de São Paulo, em parceria com a sua irmã. E foi quando se apaixonou pelo ramo da hospitalidade. Olha como a vida é, né? A gente vai conectando várias coisas para chegar em outro lugar que a gente nunca imaginou. Em 2021, transformou a garagem de casa em uma casinha de hóspede e começou a alugar pelo Airbnb. Em 2025, tomou a decisão de pedir demissão para viver exclusivamente de aluguel por temporada. Hoje administra 2 imóveis próprios e um prédio em Ubatuba. Ubatuba é litoral norte aqui da cidade de São Paulo. Cidade não, do estado de São Paulo. Então, começou a gerir esse prédio. Vamos falar mais sobre isso. Além de também prestar serviços de consultoria para anfitriões que estão começando. Muito bem-vinda, Natália, diretamente de Ubatuba, veio até aqui, ó. Obrigada, Rômulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Perto dos gigantes de verdade. Que isso. Muito obrigada pelo convite. Eu falo que gigante não é quem tem muito imóvel, é aquele que sabe rentabilizar bem, trabalhar bem, mesmo que com 10, 5 imóveis, né? Então, às vezes as pessoas acham, né, que gigante é só quem tem 1.000 imóveis, total. 300, né? Não é muito isso. E o Vini Velame,
mais conhecido como Vinícius Velame, na verdade. É natural de São Paulo e fundador da V-House Temporada, empresa especializada na gestão de imóveis para locação de curta duração, que atualmente administra cerca de 73 imóveis. Toda vez que eu apresento as pessoas que fazem isso, os números sempre ficam desatualizados, porque eu falo 73 agora, daqui a pouco já são 80, depois 90, então hoje é este número. Então 73 imóveis, é formado em comércio exterior, atuou por 10 anos na área antes de decidir mudar de rumo e empreender no mercado de aluguel de temporada, onde vem se destacando com um modelo de gestão profissional e resultados consistentes, que é o mais importante. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Rômulo, Natália, estar aqui com vocês também é muito bom. E é isso aí, vamos falar um pouco dessa transição, mudança de vida. Agora me falem, vou começar aqui pelo Vini. Esse negócio aí de gestão de Airbnb dá dinheiro mesmo? É um bom negócio? Você acha que vale a pena? Cara, eu não vou falar que não é um bom negócio, é um bom negócio, só que não acho que é fácil. Né? Eu vejo hoje em dia como o Airbnb está muito mais conhecido, vamos dizer assim, a locação de temporada, né, próprio Airbnb. Então, o pessoal, eu tenho visto que entrou uma galera, uma enxurrada, achando que é algo simples e fácil, não é. Então, desde quando que eu decidi sair da empresa, largar 10 anos no comércio exterior e focar na gestão, eu fui já pensando assim, eu não fui só pensando no lucro. E eu acabei unindo o útil ao agradável, porque eu já fazia alguns imóveis próprios. E aí, por que não começar também a fazer isso para terceiro? Legal. E você, Nath, o que você acha? Eu acho que dá bastante dinheiro para quem sabe jogar o jogo, né? Uhum. Qual é esse jogo que as pessoas precisam saber jogar? Precisa ter muita hora de bunda na cadeira, precisa estudar. Não é só você fazer o seu anúncio e deixar que, né, a mágica aconteça. Uhum. Você precisa realmente olhar para o seu negócio, para o seu Airbnb como um negócio. Não importa se você tem um só, né? Precisa olhar como um negócio, que daí o jogo muda. Porque uma coisa é você cuidar de 1, 2. Se a gente olhar para trás, né? Você fala, cara, que moleza, né? Que moleza. Agora, quando você começa a pegar vários, existem desafios, né? Quais são os principais desafios que você acha que, assim, cara, precisa ter uma organização? O que você acha que é importante uma pessoa que quer viver disso exclusivamente, montar uma empresa disso, empreender com isso, como vocês estão fazendo, como nós, né, fazemos? O que você acha que é o fator assim, de maior cuidado que a gente tem que ter para isso funcionar? Acho que a pessoa precisa ter bastante organização, porque ela é um setor dinâmico, né? Hospitalidade, os hóspedes chegam, vão embora. Se você tem reserva instantânea, que eu gosto muito, eu vejo que as pessoas não gostam tanto, né? Isso facilita também, por um lado, mas também traz uma certa complexidade de você ter que estar com a estrutura pronta para receber aquele hóspede que reservou hoje para entrar hoje mesmo. Então, isso que eu falo para você encarar como um negócio, é você trazer esse dinamismo, trazer essa organização e processos, para você não ficar escravo do seu próprio negócio. Né? Eu acho que essa é uma coisa que, em qualquer área, acho que de empreendedorismo, acontece, né? A questão nossa é que o nosso negócio, ele é meio que 24 horas, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque uma coisa é eu ter uma loja, né, que abre às 8 e fecha às 18. Eu não vou ter encheção de saco depois disso. No nosso caso, não. Né? Como que vocês lidam com essa dinâmica, com o volume? Né? Porque com um imóvel, 2, beleza, dá até para você lidar ali. Agora, com 50, né? Às vezes não precisa nem ter 50, às vezes com 10, 15, você já começa a sofrer essas consequências. Né? O que ela falou, até pegando o gancho, são processos. Então, a gente já tem que entender isso. E o problema, eu acho que eu passei por isso bem no comecinho. Quando a gente está fazendo 1, 2 imóveis, é justamente isso, é moleza, né? Então, você está com um imóvel lá e está reservado o mês inteiro. Muito provavelmente você não vai receber consultas para daqui 2 meses, 3 meses. Isso eu estou falando aqui de São Paulo, né? Quando a gente tem 10 dias para frente reservado, dificilmente a gente vai ficar recebendo um monte de consultas como se a gente estivesse com um calendário aberto. E isso daí, no comecinho, a gente olha como se fosse algo informal. É fácil fazer e a gente acaba pecando quando a gente vai escalar. Que a gente tem que entender que tem que criar processos. Então, se a gente não cria processos, vai por água abaixo. Né? Então, você tem que criar processos de tudo. E eu acho que isso é todos os empresários, em todas as áreas.
para facilitar o dia a dia. Só que aí entra uma questão que o nosso é 24 horas. O hóspede pode mandar mensagem 2, 3 horas da manhã e, dependendo do caso, faz sentido você responder. Óbvio que no começo eu respondi a mensagem, acordei 3 horas da manhã e tem mensagem no Airbnb. Eu respondia. Ainda hoje, dependendo da situação, né, se eu vou dormir 1 hora da manhã e tem uma mensagem meia-noite que já não tem ninguém do nosso time do atendimento, eu vou lá e respondo. Mas eu tento agora, né, não ficar mais refém do atendimento e entender que processos têm que ser criados e alguns processos a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas, né? Então responder a qualquer momento já não consegue fazer isso porque o fluxo aumenta e aí a gente começa a olhar, pelo menos a gente lá na Warehouse, a gente está olhando agora com inteligência artificial. Então, às vezes, o cara tem uma dúvida simples, né? Ele esqueceu o celular dentro da acomodação e ele tem o nosso número do atendimento e ele precisa saber o número da senha da porta. Então, ele entra em contato com a gente e a gente está tentando agora justamente estruturar com uma inteligência artificial para dar conta dessa demanda. Legal. E você, Natália, quantos imóveis você tem hoje? Porque você está com um prédio... Mas quantas unidades são desse prédio? São 16 unidades no prédio e até o final do ano serão 30. No mesmo prédio? No mesmo prédio. Porque a gente... Engraçado, né? Porque vamos pensar em estrutura de estratégia de apartamentos, né? Eu tenho alguns prédios em que eu tenho 10 unidades, outro que eu tenho 3, outro que eu tenho 5 e tal. Tem gente que empreende em um prédio só ou em um bairro só. O Vini, eu sei que ele tem 20 unidades em um prédio. Só que se você está falando, não é isso? É 20 unidades? A gente chegou em 30. Chegou em 30, tá vendo? Está desatualizado o meu número. Pois é. Mas o ponto é, beleza, você tem 30 aí. Só que você tem pulverizado também em alguns outros lugares, né? A Natália não. Ou seja, você tem 16 nesse prédio e algumas outras, acho que pingadas, assim, acho que o seu, né? Os outros 2 imóveis. Como que você enxerga essa gestão de um lugar fixo versus você pulverizar, você atuar em várias praças diferentes, ainda que Ubatuba seja menor, né? Então acho que é mais fácil você fazer isso. Mais ou menos. Ubatuba é como se fosse uma tripinha. E aí você tem a região sul, central e a norte. Às vezes, principalmente na alta temporada, que é onde a gente tem um volume muito grande de pessoas, eu fico mais na região sul e central. Se eu pego uma acomodação no norte, às vezes eu demoro 4, 5 horas para chegar. Então, isso inviabiliza o meu trajeto ou o trajeto da equipe. Eu preciso ter equipes locais. Então, no meu caso, eu escolhi concentrar na região sul, que é onde eu moro, e na região central. Você escolheu, ou seja, se alguém aparecer fora dessa região, você não vai pegar. Eu não pego. Tá. E o prédio hoje, eu vejo muito essa diferença, né? Tem prós e contras, mas eu vejo muito com bons olhos ter consolidado e concentrado num lugar só. Porque daí lá tem equipe própria do prédio, ele tem uma vida própria. Eu não preciso trazer gente de fora. Então, isso traz uma agilidade de check-in e check-out no mesmo dia. Para as 16 unidades, às vezes eu tenho 15 check-outs e check-ins no mesmo dia. Então, como que eu faço para organizar isso? Então, tendo a equipe própria do prédio, facilita muito. Logística, reduz muito o custo. Assim, o prédio tem quantas unidades, esse que você administra? São 30, mas só 16 estão prontas. Ah, tá, mas espera aí, você fez um contrato direto com o dono do prédio, é isso? Dono do prédio. Ah, ok. É um prédio privado, né? São 5 sócios ali, aí meu contato é com um desses sócios, que me contratou justamente para fazer girar as unidades que já estavam prontas. Eles tentaram fazer isso, né? Colocaram no Airbnb, primeiro que são 16 unidades iguais, então fizeram lá 16 anúncios, né? E aí, com o Channel Manager, você reduz isso de uma forma muito melhor, né? Mas eles não sabiam e aí não deu muito certo. É porque eles não estão nos gigantes, por isso. Exato. E também não é o foco deles, né? Eles investem em construir, eles têm outros negócios lá na região também e resolveram entrar na hospitalidade, é o primeiro empreendimento deles, né, em hospitalidade. E aí foi meio que no boca a boca ali, de um vizinho que via que a minha casa estava sempre cheia, mesmo na baixa temporada, que comentou que eu fazia, e aí chegamos lá até esse proprietário. E aí, nesse prédio, então, a gente montou, é uma gestão híbrida, que eu faço toda a coordenação do time deles. Certo. Ou seja, a limpeza
Limpeza e manutenção é tudo deles, mas eu faço a coordenação. Então, eu tenho uma pessoa que faz a gestão com a equipe de limpeza, então eu passo as datas de check-ins, né? Sou eu que faço a parte estratégica de posicionamento, precificação, e aí ela organiza tudo, as limpezas, o checklist, check-out, a vistoria de check-out, tudo. E é interessante que a gente tem um zelador que reside lá nesse prédio e faz toda a diferença. Porque eles... Braço direito. Nossa, meu braço direito, esquerdo, tudo. E é muito bom, porque isso reduz também a minha carga de atendimento ao hóspede. Eu faço o pré-check-in e o pós-check-out, basicamente. Tudo que acontece na estadia, falam direto com ele, ele já resolve ali na hora e me passa para eu saber o que está acontecendo com cada hóspede. E ele, assim, esse contato, né, essa hospitalidade, essa humanização reverte muito perrengue. Total. Que a gente consegue reverter. Que é mais difícil quando a gente tem volume, né? Mas antes da gente ir para esse assunto mais técnico, operacional, né? O que fez, Vini, no caso, depois eu falo com a Nath, você fala, cara, é isso mesmo, eu vou deixar meu trabalho aqui, que eu fiz faculdade, que eu já estou consolidado. E eu lembro, há muitos anos atrás, que eu chamei o Vini, na época que eu ia para o coworking, e falei, ô Vini, chega aí para a gente trocar uma ideia, né? E ele foi lá. E a gente começou a conversar e você ainda estava trabalhando e conciliando. Ainda estava na empresa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, mas assim, porque acho que você tinha uns 10, assim, uns 8, por aí. Eu acho que mais ou menos isso. Falei, e aí, o que você acha que... Não, eu tô conciliando, né? O Vini tava acho que nesse processo, talvez. Eu falei assim, porque, como foi para mim? Acho que foi parecida com a dor que você teve, que eu falei assim, cara, eu ganho uma grana legal aqui e eu tô ganhando uma grana legal aqui também. Não sei se vale a pena eu sair daqui e vir para cá, né? Sim. Então, a minha conversa, né, foi muito nisso, né? Porque eu falei, cara, uma hora o Vini vai chegar num dilema muito grande. Mas teve alguma coisa que fez você desatar esse nó, assim, né? Sim, teve um start. Já antes do Airbnb, eu já tentava fazer algo meio que paralelo ao meu trabalho. Então, antes disso, eu importava um produto que era para barba e cabelo. É verdade. E vendia anunciando na OLX, tudo assim, sem pretensão, sabe, cara? Eu comprei uma vez para mim, aí postei no Instagram, e aí um colega falou, poxa, eu também queria, e era um produto que vinha dos Estados Unidos. E aí eu, beleza, eu vou começar a vender isso, deixa eu testar. E chegou um momento que eu tava vendendo pra caramba, cara. Eu até cogitei, na época, abrir uma loja online para vender esse produto. Em paralelo com o seu outro trabalho. Em paralelo com o trabalho de comércio exterior, que eu já estava lá na empresa. E eu entregava no metrô, cara. Eu ia pro trabalho de metrô e eu entregava. Tipo, falava pro cara, olha, eu entrego nas estações XYZ. Uhum. E eu entregava lá o frasquinho. E chegou um momento que, cara, eu tava trazendo tipo 62 caixas. Nossa. Que cada caixa tem 6 frascos por caixa. Então tava dando mais de 100 frascos por mês que eu tava vendendo. Eu tava tirando uma grana legal com isso. E aí quando eu tava pensando em abrir o site online, veio a pandemia. E aí veio a pandemia e aí meio que o negócio ficou parado, não consegui seguir. E aí eu falei, bom, no meio da pandemia eu resolvi abrir uma loja online de roupas masculinas. Então você fez isso? Eu abri uma loja de roupa masculina. Tá. Porque aí eu pegava as roupas com fabricante no braço. Uhum. Né? Então, na época, eu ia lá, comprava, anunciava no meu site e vendia. Fiquei com esse site acho que mais ou menos 1 ano, então sempre eu fui tentando fazer algo em paralelo. Né? Não para depender do trabalho, mas nunca assim, tipo, vou sair do emprego desse trabalho porque eu odeio, né? Eu não gosto. Muito pelo contrário, eu amava trabalhar com comércio exterior, sempre gostei. O pessoal da empresa, a gente tinha uma convivência muito boa. Eu costumo dizer que o trabalho era encardido, né? Não sei se vocês vão entender. O trabalho em si era pesado, mas eu gostava disso. E o ambiente era bom. Então, se fosse ao contrário, talvez eu não teria ficado nessa empresa por 10 anos, que foi o caso. Então, o ambiente era muito bom, era muito legal trabalhar lá. Eu me reportava direto para o diretor. Então, eu sempre tentei fazer algo paralelo. E aí chegou um momento que eu tinha comprado um imóvel em 2017. Porque em 2016 eu fiz uma viagem para Curitiba, fiquei em um Airbnb.
Achei genial essa ideia e falei, bom, vou comprar um apartamento também próximo do metrô lá em São Paulo e vou fazer Airbnb. Só que quando entregaram eu fiquei com aquele apego no imóvel. Né? Aquele negócio tipo, pô, vão, sei lá, detonar o apartamento. Acho que algo que todo mundo que nunca conheceu o Airbnb sente. Hoje a gente tem muita gente falando de Airbnb, o Rômulo, a Natália, eu no Instagram, a gente tem falado, né, como outros também. Então a gente sabe que é algo mais confiável. Mas lá naquela época, 2018, eu fiquei com receio, mas aí eu entrei com esse imóvel no Airbnb. E eu comecei de forma totalmente despretensiosa, só que eu tinha uma voz interna que sempre falava assim, putz, cara, se eu trabalhar nessa empresa durante 30 anos e chegar com meus 55, 59, eu for desligado da empresa, como que eu vou me realocar no mercado para ganhar o mesmo salário que eu estou ganhando? Ferrou, né? Difícil, né? Eu vou ficar com essa dependência e aí eu vou ter que aceitar ser realocado no mercado com um salário mais baixo. E eu vi isso acontecer próximo de mim, né? Alguns parentes, alguns conhecidos, pessoas que tinham um cargo gigantesco na empresa, tinham um salário muito bom e foram desligados da noite para o dia por um corte interno na empresa, né? Alguma coisa, e ficaram ali meio sem saber o que fazer. Então eu comecei a pensar nisso. E aí, vendo o negócio de locação de temporada, o Airbnb dando certo, eu pensei, opa, talvez aqui seja essa ponte que eu tenho que atravessar. Então eu entendi isso e chegou um momento que eu falei, bom, eu tenho que sair da empresa. Vou sair da empresa não querendo sair, né? Porque eu tinha um cargo bom lá, um salário legal. Mas eu decidi sair porque, inclusive quando eu saí no Airbnb, eu estava com o meu salário próximo. Eu tirava o que eu tirava de salário na empresa onde eu trabalhava, era o que eu estava fazendo mais ou menos no Airbnb. Não foi algo tipo, pô, eu estou fazendo 3 vezes mais do que o meu salário. Chegou uma hora que empatou e eu falei, bom, é agora. Decido de vez se eu paro nesse número de imóveis e fico na empresa conciliando, ou se eu saio da empresa e abro de fato uma empresa disso e faço de forma profissional. Então eu tomei essa decisão em 2023, setembro de 2023, conversei com o diretor da empresa, ainda fiquei acho que 2, 3 meses, se eu não me engano, trabalhando lá. E aí saí de lá, tipo, muito tranquilo. O pessoal até me chama quando a gente tem festa lá de tipo confraternização, festa junina. O pessoal sempre me convida, então eu tenho uma relação muito boa, eu gosto disso. Mas foi um caminho que eu tinha que seguir. Eu acho que era um pouco meio que inevitável. Olhando de fora, a gente às vezes pode pensar, tipo, nossa, que coragem, né? Deixou 10 anos ali de trabalho e tudo mais. Só que olhando de dentro, tipo, era meio que a ser feito, né? Óbvio que tem que ter ali uma dose de coragem, mas eu tive muitos estímulos, né, para seguir esse caminho. Então, foi algo bem tranquilo, vamos dizer assim. Foi uma transição meio que não muito traumática, vamos dizer assim. Porque você não estava indo para uma lógica totalmente desconhecida. Você já tinha construído uma outra base em paralelo que, beleza, era só você mudar a base de uma coisa para outra, né? Sim, foi tranquilo, né? Zero estresse para passar para lá, para o lado do empreendedorismo. Aí o estresse veio depois no empreendedorismo para, de fato, criar processos, entender o negócio. Mas como eu trabalhei com comércio exterior e eu trabalhava na parte de importação, então importação aérea, marítima, rodoviária, e isso daí, querendo ou não, é muito burocrático, são processos. Então a gente, em paralelo, falava com Receita Federal, Anvisa, Inmetro, Ministério da Agricultura. Então eu sabia que quando a gente tinha os processos criados, a gente conseguia performar o trabalho de uma forma muito melhor. Então eu já fui para esse lado com essa base, né? E com toda essa base eu consegui entender melhor, e aí eu fui desenvolvendo. Inclusive o diretor da empresa que eu trabalhei, eu espelho ele muito, porque era um serviço que a gente tinha diversos problemas. Pensa, uma importação de uma máquina para uma feira que está vindo para uma exposição, e aquela feira é dia 12 e 13. Não pode dar problema. Não pode. E aí deu algum problema lá no porto, por exemplo, isso daí causa um estresse enorme. Então, gerenciar esse tipo de estresse
também foi algo que eu já vi isso durante 10 anos e eu acho que isso me ajudou muito nessa parte de, agora eu vou fazer aqui o Airbnb de fato como empreendedor, seguir esse caminho da locação de temporada. Então isso foi... por isso que eu falo, olhando de dentro eu vejo que eu tive muita base e muito estímulo, né? Então todo mundo me apoiou, meus pais me apoiaram, minha esposa me apoiou, ninguém ficou será, Vini? Você vai fazer isso mesmo? 10 anos de empresa, você tá ganhando bem lá, não faz isso, né? Você estudou 4 anos isso. Então não teve isso de ninguém assim próximo, né? Minha esposa, meus pais. Então, mas se tivesse, seria previsivelmente normal, né? Porque a pessoa não quer te ver numa roubada, numa situação ruim ou né? Caramba. Total. É aquela coisa do concurso público, né? Você vai deixar o concurso público para ir num negócio que, sei lá, né? Porque é um mercado novo, né? Essa coisa de temporada, né? Como que foi para você? Assim como o Vini falou da voz interior, que falou, cara, eu vou ter que ir para esse caminho aqui. Você passou por alguns caminhos, né? Inclusive em empresa multinacional, em que você tinha também, né? um super ambiente corporativo, pelo menos, mas não sei se a lógica como um todo começou a te desagradar e aí você começou a ver que, na verdade, a sua voz interior te movia para um outro caminho. Como que foi isso para você? Muito parecido, viu, Vini? Também eu sempre tentei fazer alguma coisa em paralelo, nunca... Sempre, assim, sou uma pessoa muito agitada e que gosta de trabalhar e que gosta de fazer acontecer. Eu nunca gostei de ficar ali conduzindo os processos por muito tempo. Eu sempre gostei de desenhar, rodar uma vez, deixar para alguém e fazer algo novo. Então, na minha trajetória no mundo corporativo, eu também fiz isso. Mudei algumas vezes de empresa. Sempre que eu desenhava um projeto, implementava, viu o filho nascer, eu já queria um outro. E se a empresa não tinha ali aquele ambiente de inovação para me proporcionar, eu buscava um outro caminho, né? Então, fiz algumas mudanças. E para o aluguel de temporada, o meu start foi a minha licença maternidade. Então, eu sou mãe do Vicente, de 4 anos, e da Luísa, de 1 ano e meio. E aí, no final de 2023, da minha licença da Luísa, né? Ela estava com 5 meses. Acho que as mulheres mães que vão nos assistir vão entender esse sentimento que dá na gente. Porque por mais que a parte mulher profissional seja muito importante, quando a gente está voltando de licença, tem aquela vontade de, sim, eu quero voltar a trabalhar, eu quero, né? Depois de 6 meses dedicado ao nenê exclusivamente, eu quero ativar esse outro lado, reativar, né? Esse outro lado profissional. Mas será que precisa ser as 44 horas semanais? Será que precisa ser agora? Não poderia ser daqui 2, 3 meses? Não poderia voltar meio período? Então, eu percebi naquele momento, ficou muito latente, algo que eu já sabia, né? Mas muito latente a falta de controle da minha própria vida. Porque a minha vida estava rolando em volta do meu trabalho. E não ao contrário, eu não estava encaixando o trabalho na vida que eu queria ter. Então, nesse momento ali, por volta de novembro de 2023, foi quando eu decidi que eu deveria ter um negócio. Para que eu pudesse ter a minha própria agenda, ser dona do meu próprio tempo, né, como eu queria, para poder ficar mais próximo dos meus filhos. A primeira infância é super importante e passa muito rápido. Não sei se você é pai. Não. Você também não, né, Romulo? Mas vocês vão passar por isso, que é uma experiência ótima. É muito desafiadora também, mas faz a gente questionar algumas coisas. E aí eu já tinha o Airbnb há 2 anos, desde 2021. Mas era uma renda extra. Se eu alugava, ok. Se eu não alugasse, tudo bem. Eu nunca tinha parado para estudar. Lá em Ubatuba. E aí eu olhando assim ao meu redor, tá bom, eu quero ter um negócio, o que eu vou fazer? Eu tenho um Airbnb. Será que eu consigo fazer disso um negócio rentável? E eu já tinha tido um restaurante antes, que foi uma experiência incrível, mas demandava muito trabalho. E eu não queria algo desse jeito. Eu queria um trabalho que eu pudesse... Um negócio, né, que eu pudesse escalar de alguma forma. E que eu pudesse ter a minha tranquilidade de agenda. E eu achava que o Airbnb não ia me dar isso. Porque eu falei, puxa, mas para eu escalar, eu preciso comprar um outro imóvel. Eu preciso ter 300, 400 mil reais na mão para comprar um outro imóvel. Eu falei, não é possível. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, não, eu já tenho... O mais difícil eu já tenho, que é um imóvel para alugar. Eu vou fazer disso um negócio e vou fazer virar. E aí sentei a bunda na cadeira, maratonei os seus vídeos, fui estudar
E aí eu saí de um faturamento de R$33 mil em 2023 para 70 mil. Com o mesmo lugarzinho o mesmo que é a imóvel. garagem. Com a garagem da minha casa, que eu tinha transformado em uma casinha, e é super simples. Não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem churrasqueira. Fica embaixo da minha casa. 20 horas não pode fazer barulho, porque eu tenho os bebês que dormem cedo. Então, assim... E eu falei, puxa, é possível. Tá aqui um negócio. Tá aqui um negócio. E aí, nesse mesmo ano... E você vê como a clareza, que é o que você abriu o seu evento falando, o quanto ela é importante. O negócio estava embaixo do meu nariz o tempo todo. E eu não enxergava isso. E a partir do momento que eu enxerguei como negócio, e logo nos primeiros meses eu percebi que eu já estava dobrando o meu faturamento, eu falei, não, aqui tem alguma coisa. E eu percebi que eu não precisava ter o dinheiro todo para comprar um outro imóvel, que eu conseguia mais financiamentos no meu nome mesmo, porque a renda estava aumentando. Então, pronto, fomos lá, convenci meu marido. Meu marido é engenheiro, então ele é o responsável por colocar na planilha as minhas loucuras, para ver se vai dar certo ou não. E aí nós compramos um outro apartamento, porque, de novo, uma vez que a gente tem a clareza, as coisas começam a caminhar. E eu olhando para minha família, né, um momento muito de maternidade, de eu desenhar a minha vida para depois ver que trabalho que caberia nela, eu falei, tá, eu quero colocar meus filhos na melhor escola da cidade. E a melhor escola ficava a 40 minutos da minha casa. Falei, eu não vou pegar o carro, né? Eu não moro mais em São Paulo para ficar dentro do carro todo esse tempo. Vou comprar um imóvel que fica a 6 minutos da escola e quem vai pagar vai ser o hóspede. E eu vou usar durante a semana. E foi isso que a gente fez em junho. E eu lembro que eu ficava de olho, você dando spoiler da Turma dos Gigantes. Eu falei, meu Deus, abre essa turma logo. Porque ao mesmo tempo que eu falei, vou ter mais um imóvel, eu já enxergava, já tinha entendido que existia a profissão, né, de gestão de aluguéis. Eu falei, eu quero ir por esse caminho. E da noite para o dia surgiu o prédio. Então, assim, eu estava pegando as chaves do meu apartamento e a chave de um prédio inteiro para fazer a gestão sem ter muita noção de contrato, toda a parte burocrática. Mas eu falei, preciso dar um sprint agora, porque isso vai trazer a liberdade de tempo que eu quero depois. Então, ainda fiquei, depois de comprar o imóvel e pegar esse prédio, eu fiquei com essas 18 unidades, né, contando com os meus imóveis próprios, 8 meses, junto com o CLT e com um bebê pequeno em casa, que acorda de madrugada, eles têm que, né, amamentar, e foi juntando-se, foi uma loucura. Eu realmente não tive a qualidade de vida que eu queria naquele momento, mas eu sabia que daria certo. E aí, em janeiro, assim, dia 2 de janeiro, sabe aquelas resoluções de fim de ano? Olhei pro faturamento que eu tinha conseguido em 2024 e falei, olha, se levando o CLT junto com essa profissão nova de Airbnb, eu já consegui passar o meu salário. Quando entrou um prédio, entrou uma avalanche. Canhão, né? Sim. E ainda peguei a temporada, então, que lá a gente tem uma sazonalidade muito forte, né? Aí eu falei, eu não consigo mais não vou passar 2025 levando essa vida tripla. E aí foi quando eu tomei a coragem de pedir demissão. E também não foi fácil. Racionalmente, foi o melhor caminho. Mas emocionalmente, não foi fácil. Porque a empresa era excelente, eu tinha um salário muito bom, também, né, muitos anos de carreira, a equipe era incrível, o meu chefe maravilhoso, e eu era um CLT Premium. Eu não batia ponta, eu trabalhava remoto, então tem todo... CLT Premium é muito bom. Tem todos os benefícios, né, que quando você empreende, você é o seu que está na reta. Sim. E aí, por isso que eu falei, assim, de processos, né? Você, muito empreendedor, eu vejo que ele cria uma empresa para se autoempregar, para se auto-ter um emprego, e fica ali na linha de frente o tempo todo. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Então, delegar custa, né? Custa tempo de você aprender a como fazer, custa dinheiro para você contratar as pessoas, mas se você tem uma clareza e aonde você quer chegar, as coisas acontecem. Que legal, você vê, né? É muito parecido, né? Eu lembro que eu trabalhei também bastante tempo em empresa grande e teve uma coisa que aconteceu comigo que foi muito louco. Eu trabalhei no SBT, na TV, né? Aí tinha o meu coordenador, que era um trabalho complexo dele. Ele tinha que fazer muitas coisas ali ao mesmo tempo, tal, e eu era um assistente, né? E aí, em determinado momento, deu um estalo assim na minha cabeça, que era o seguinte: cara, para eu crescer, eu vou ter que ter mais responsabilidade. Para eu crescer em dinheiro, inclusive, né? Porque assim,
É igual uma criança. A criança tem certas, né, tarefas e pequenas responsabilidades. Só que quando você começa a crescer, né, isso eu tinha 21 anos, quando eu tive esse estalo assim na minha cabeça, que eu falei, cara, não tem como eu continuar ganhando isso se eu não me colocar uma responsabilidade maior, e depois maior, e depois maior, e depois maior. Aí eu tinha 21, deu esse estalo, eu falei, cara, mas não é isso que eu quero, né, dentro daquele ecossistema, não é isso que eu vejo que eu gosto ou que eu quero fazer para ter essa puta responsa que, meu, se der BO é um BOzaço, né? A gente tá falando de novela. Trabalhei com novela. Então, não pode dar errado. Igual na exportação, importação. Não pode dar errado. Se você esquece um negócio, como já esqueci, cara, você tem numa cena 50, 80 pessoas ali que estão para gravar. É igual um ator. O ator, se ele não souber a fala dele, tem lá 50 pessoas olhando para ele. E aí, vai sair ou não vai? Vai prejudicar uma galera. Exatamente, porque é uma engrenagem Efeito cascata, né? Exatamente. Cara, se você erra qualquer coisa dessa, você tá ferrado. Aí eu fui para a Gazeta, para uma outra emissora, e eu fui dirigir programa. Eu fui de assistente a diretor de programa, porque eu já tinha experiência com vídeo no geral, e eu senti um peso de responsabilidade. Assim, parece que eu segurei um colete pesado de areia. Assim, cara, por quê? Agora, tudo depende de mim. Né? Como eu conduzo a empresa, como eu penso isso, como eu penso aquilo, como que eu crio o processo, como isso, coisa que assim, quando a gente tem uma responsabilidade menor, se der merda, não é você necessariamente que responde, né? Claro, você faz parte da merda às vezes, né? Mas, cara, e aí no final eu nunca mais fui o mesmo, assim, desde que eu comecei a ter esse tipo de responsabilidade. E eu acho que isso acontece quando a gente começa a empreender, né? Porque no final, tudo depende da gente. Se dá algum problema, por exemplo, alguém da minha equipe vem e fala, Romulo, e agora? O que a gente faz? Eu falo, deixa eu perguntar pro meu chefe. Ops, na verdade não tem, sou eu. Vou ter que perguntar para Deus. É só para Deus que resta, né? Porque e aí, né? Como que vocês lidam com isso? Porque agora a ponta final são vocês, né? Se der um problema, vocês têm que resolver e é isso, assim, né? Eu costumo falar que a gente tem dois lados, né? O hóspede e o proprietário. Né? Por mais que hoje lá no nosso time, eu e a Rafa, a minha esposa, que está também na empresa, a gente que lidar com os proprietários, somente nós, e aí tem os hóspedes, que é a equipe do atendimento lidar com eles, mas sempre quando tem algum problema maior, aí eu tenho que entrar na jogada. Então, lidar com isso daí é um pouco difícil. Por isso que eu falo, né? O pessoal às vezes olha de fora e pensa que é simples, mas não é simples. Justamente por pensar que comecei um imóvel e estou mandando muito bem no Airbnb. 15 avaliações 5 estrelas, já sou super host. Agora é só eu pegar mais 10 imóveis que vai continuar dando tudo certo. Não vai. Só que não. Você vai ter problema, processos e tudo isso daí para estruturar é um pouco difícil. Eu vejo hoje, né, agora 2025, com 70 e poucos imóveis que a gente está, eu vejo que hoje algumas áreas a gente já está bem estruturado. Né? Eu até fico olhando para trás e eu falo, caramba, que bom que eu tomei essa decisão, que bom que eu escolhi esse software, que bom que eu encontrei aquela pessoa e me trouxe um insight, alguma coisa assim. Então, hoje olhando, o atendimento é algo que, assim, eu acho que é o principal que o anfitrião quer tirar das costas, é o atendimento. Pelo menos no meu caso, né? Eu queria muito tirar o atendimento, uma boa parte das minhas costas, e aí a gente fica assim, putz, como que eu contrato? Como que eu vou fazer? Eu vou abrir uma vaga, contratar o quê? Sendo que, tipo, isso daí é um trabalho novo. Então... Não é tipo advocacia, precisamos de advogado, né? Eu preciso de um médico, pronto, né? Vamos dizer assim, um médico clínico geral. Acabou, é isso, um advogado. Então, é uma área nova. E aí o que acontece? Você pega alguém ali que trabalhou já, não sei, com atendimento, telemarketing, alguma coisa assim, e tem que ensinar a pessoa. Então, passar por isso leva tempo. Né? Por mais que a gente pense, não, eu quero ser super rápido, não sei o que, eu quero deixar já tudo perfeito para eu escalar de forma astronômica. Não, tem que dar tempo ao tempo. Né? E eu entendi isso
E hoje eu olho e falo, caramba, legal, o atendimento está dando certo aqui, agora deixa eu ver outras questões e ir organizando a casa. É muito complexo isso, porque às vezes a gente acha que não vai sair, né? E eu, pelo menos, né? Eu vou falar por mim. A gente se apega. Não, tem que ser do meu jeito, porque eu sei fazer. Total. Aí a outra pessoa faz de um outro jeito, beleza, pode até não ser tão bom assim, mas não dá para garantir que vai ficar desse jeito. O que você acha, Natália? Essa parte do desapego, né? A gente fala muito do proprietário que ele precisa desapegar do imóvel e acho que a gente precisa também desapegar do nosso jeito. Então, existe um padrão, né? É importante que a gente tenha um padrão, um tom de voz, a mensagem, o que a gente quer passar e como a gente quer passar. Mas também tem que deixar a pessoa ser quem ela é. Né? Porque ninguém também suporta a microgestão. É horrível para a gente, que perde tempo com isso, e é horrível para o próprio funcionário. Hoje o atendimento lá ainda está comigo. Eu sou do tipo, vende primeiro, organiza depois, né? Primeiro cresce, depois organiza. Então, eu ainda estou com esse atendimento. Hoje eu trabalho só meio período de manhã eu fico com as crianças, né? E aí à tarde eu foco nisso. E a maior parte das perguntas, assim, das consultas que eu recebo é das 8 horas da noite em diante. É mesmo? Eu recebo muita consulta nesse horário. Que para mim é bom, porque é o horário que as crianças já estão dormindo e eu consigo olhar com calma. Mas esse é o meu próximo passo, contratar atendimento. Vocês pensam em algum momento... Claro que tô aqui pensando... Daqui a 10, 20, 30 anos, né? Será que a gente não vai passar novamente por uma situação de, não aguento mais? Ou não é que aguento mais? Vi uma outra oportunidade interessante que está me movendo mais. Porque parece que, às vezes, é o ponto final, né? Achamos aqui algo legal e tal. E às vezes a pessoa que está assistindo fala, então eu vou começar a empreender nisso, né? Mas o ponto que é interessante às vezes a gente, que nem você... começou com a loja, né, vendendo produto. Cara, às vezes você poderia ter estourado muito nisso e, cara, o Airbnb nem passado pela sua cabeça. Tipo assim, foi uma coisinha ali, legal, tal, mas você foi para outra coisa, né? Ou você ter passado, né, colocar um gestor para esse apartamento e comprar outros e deixar lá para a pessoa, para a empresa gerenciar, fazer isso, né? Porque o que a Natália falou, essa coisa de... Eu penso muito nisso, né? De fazer com que a empresa seja como que eu posso dizer? Você falou muito bem, estou tentando trazer as suas palavras para exprimir da minha forma, né? Essa coisa de não ficar refém do trabalho, que é uma coisa péssima, né? Sim. Então, eu cada vez mais tento criar processos, rotinas, para que, por exemplo, se eu ficar doente ou se acontecer alguma coisa comigo, não pode parar. Não pode parar. Como que vocês fazem hoje? Você, por exemplo, você está mais envolvida no atendimento, né? Claro, é uma coisa mais fácil de fazer que não depende que você esteja presencialmente no lugar. Beleza. Mas eu fico pensando como que a gente pode criar formas de que a coisa aconteça sem tanta interferência do dono, digamos assim. Como que você enxerga isso hoje? Esse desafio, né? Você tem o desafio do atendimento. Como que você pretende sair dele? Como o Vini passou, eu passei também. Mas tem outros desafios ainda que também fala, putz, cara, é um dos. Agora temos esse. Como que é para você isso? Olha, hoje, assim, o atendimento, o meu marido está como co-anfitrião em todos, para ele me ajudar caso eu não consiga responder. Mas é isso, eu primeiro quis resolver a questão da presença física. Então, hoje, faça chuva, faça sol, check-out, check-in no mesmo dia, não importa em qual imóvel, eu não preciso estar lá. Quebrou o chuveiro, não sou eu que levo, não sou eu que faço nada. Então, eu consegui... Essa era a minha principal preocupação. Porque, olha, eu tenho 2 crianças pequenas em casa, eu não posso ter que sair de casa em um sábado para trocar ou levar um ar-condicionado portátil, ou resolver esses perrengues que a gente sabe que acontece. Então, esse foi o meu primeiro... Eu coloquei isso como dentro de um... Coloquei isso dentro do pacote de atendimento ao hóspede. Como é que eu faço para atender prontamente esses perrengues? Então, isso eu consegui resolver. Que é um puta de um adianto. Nossa, sem dúvida. Porque se eu fosse contabilizar as vezes que eu deveria ter saído de casa para resolver pessoalmente alguma coisa, já valeu a pena a contratação do manutencista. Já está ótimo. E agora, o atendimento é o meu próximo passo. Eu ainda não sei como que eu vou fazer. Talvez eu contrate uma empresa de
de atendimento, mas aí vem aquela coisa, prospecção, o que eu quero, a prospecção, propostas, né? Estudar e contratar. O que você acha, Vini? Fica a dica aí pra galera que quer abrir uma empresa e não sabe, de atendimento. Eu já pensei nisso, com certeza. Eu já pensei nisso. O atendimento, eu acho que no início, vamos ser bem sinceros aqui, no início não tem como. Eu acho que se o cara vai começar, só se ele começar já com uma bela grana para poder contratar pessoas, né? Porque para você tirar o atendimento de fato 12 horas, você não vai conseguir uma pessoa pegando 12 horas, só se você explorar ela. Nada contra, né? Se a pessoa ali quiser trabalhar 12 horas e tudo mais. Tem aquela escala 12 por 24, né? Também. 12 por 36, na verdade. Mas aí não vão ser 2 pessoas, né? Porque é um dia sim, um dia não. Né? 2 pessoas. Aí vão ser 2 pessoas. Só que se uma ficou doente, já era. Exato, exatamente. Então, assim, pra gente... Eu saí do atendimento recentemente. Foi esse ano que eu consegui sair, mas eu sempre dou uma olhada, mas eu não fico tipo assim, poxa, eu tenho que estar ali porque isso cai uma reserva instantânea agora e a gente tem disponibilidade e tem que fazer a autorização do check-in junto com a portaria, né? Então, eu consegui sair desse... Vamos dizer assim, desse sistema, né? O olho agora é de fora. E quando a gente olha de fora é legal, porque você comentou, né, que a gente tem pessoas também para gerenciar. E aí, tipo, eu quero que responda assim, dessa minha forma, assim, assim, assado. Não, eu era muito assim no começo, né? Eu pensava, putz, tem que ser assim como eu tô fazendo, assim tá dando certo, o que vai mexer? Até o momento que a gente estava com 2 pessoas no atendimento e eu via uma respondendo de um jeito, e a outra de outro. E eu quando pegava de outro. Mas tinha um padrão ali no geral, mas cada um tinha um perfil. E aí eu via que estava dando muito bom com essa pessoa também. E eu falei, deixa a pessoa seguir o jeito dela, né? Trazer um pouco do jeito dela. Eu acho que isso daí também é legal pro funcionário. Que ele vai estar tipo assim, tô fazendo parte disso, tô colocando um pouco ali da minha cara, da minha vontade. Então, essa parte do atendimento... Eu, graças a Deus, eu já não estou... Eu só entro agora quando tá pegando fogo. O que não sei se é melhor ou pior, né? Porque, assim, queremos resolver problemas fáceis ou problemas difíceis, né? Exato. Tipo, problema fácil é fácil de resolver. Agora, imagina que nosso trabalho seja mais voltado a pagar problemas grandes. E você fala, cara, é sempre uma bucha... complexa. Só chega a bucha, né? Mas é justamente por isso que a gente precisa liberar o nosso tempo o máximo possível no operacional, para que quando a gente chega a bucha, a gente tenha calma, clareza, consiga olhar distante, né? Para tomar a melhor decisão. Exatamente. Porque se a gente está ali, entra num... Sim. Não dá. Você entra em um estresse, né? Isso já aconteceu comigo, de estar fazendo atendimento sozinho e, deu problema ali, deu problema aqui, você tem que resolver, tem que falar com o manutencista, tem que falar com não sei quem... E aí, às vezes, o hóspede falou um pouquinho ignorante, nada demais, você levou aquilo pro lado pessoal e tratou o cara mal, vamos dizer assim. Né? Não foi hospitaleiro, não foi legal com o cara, poderia ter sido melhor. Por quê? Porque você já estava estressado. Então, quando você tira essa carga e você começa a lidar só com problemas grandes, vamos dizer assim, você... está mais tranquilo, para tomar uma decisão melhor, uma decisão correta. Não é à toa que hoje, quando a gente tem um problema, eu olho pro problema e falo, deixa esse problema aqui 5 minutos. Daqui a pouco eu olho ele de novo. Deixa eu fazer outra coisa aqui, deixa eu fazer uma ligação, fazer alguma outra coisa, depois eu vou, olho o problema de novo, falo, beleza, deixa eu resolver. Então, você tem esse tempo. Né? Agora, se você tem o problema ali e você tem uma enxurrada de mensagens, só você no atendimento, aí você fala, deixa eu tirar esse problema da frente logo, e aí você vai, às vezes, não toma uma decisão legal e acaba, né, prejudicando, né, o seu trabalho, você vive estressado, mas eu acredito que são processos, né? O atendimento, a gente conseguiu agora ficar mais tranquilo. O financeiro também, quem faz é a Rafa, então questão de fechamento com o proprietário, isso daí, cara, era um negócio que era absurdamente estressante, porque quando chegava no dia do fechamento, verificar as reservas, emitir nota, aí programar pagamento, era um estresse enorme. E aí agora, quem faz o financeiro é a Rafa, e eu vejo que ela faz o financeiro assim, tranquilamente, com a mão nas costas.
Aí eu fico, caramba, será que eu era inútil fazendo financeiro? Porque eu ficava muito estressado, não sei o quê. Não é isso. É porque você está fazendo tanta coisa que acaba coisa vira uma grande qualquer coisa. coisa vira uma grande coisa. Eu acho que cabe a nós também, como empresários, empreendedores, contratar pessoas melhores do que a gente, né? Para fazer determinadas funções, né? Mas o financeiro hoje eu faço, mas meu marido dá uma olhada, porque com números, nossa senhora, eu não sou muito boa, não. Eu demorei para delegar o financeiro, viu? Depois que eu tinha uns 40 imóveis, porque assim, é o dinheiro da empresa, né? É uma parte sensível. Complicado, né? Sim. Porque se eu errar, sou eu que estou errando, né? Sim. E aí eu erro em nome do proprietário, sei lá, se eu paguei a menos, então eu estou prejudicando o proprietário. Se eu paguei a mais, eu estou prejudicando a empresa. Sim. Estou fazendo conta errada. Sim. Para delegar isso é difícil, né? Porque... eu tive uma certa sorte desse lado, porque a Rafa, ela trabalhou, a minha esposa, ela trabalhou a mãe dela e as duas tias dela têm colégio. Então ela trabalha nesse colégio desde os 15 anos de idade. Ao contrário, eu fui trabalhar com 18 anos, já tive mais ali uma moleza, vamos dizer assim. Mas ela, como ela trabalhou no colégio, na área do financeiro ali, tratando com os proprietários, então, a partir do momento que ela falou, pô, eu tô vendo que você tá quebrando a cabeça aí, eu vou pausar um pouco a minha área e vou dar uma força para você, vamos lá junto fazer isso crescer. Então, isso daí me ajudou muito também. O financeiro e o atendimento saiu das minhas costas, e aí eu consigo ficar ali em estratégias, comercial. Então, operação, só por conta disso que a gente tá com essa quantidade de imóveis, porque senão era surreal, não ia ter como, né? Ia sempre estar apagando incêndio, todo dia apagando incêndio. Chega uma hora que fica insustentável. Então você atribui até tirar coisas, por exemplo, muitas tarefas, focar em algumas tarefas e delegar outras. Você atribui que o crescimento ele pode vir muito dessa inteligência que se aplica dessa forma. Totalmente, totalmente. Né? Todo mundo aqui usa Stays, né? Eu lembro que quando eu olhei para a Stays para contratar, eu não sei quantos imóveis, acho que a gente tinha 16 imóveis. Aí você tem aquela taxa fixa e um valor lá por imóvel, conforme você vai acrescentando. Eu olhei aquilo e falei, putz, caramba, será que faz sentido eu contratar? Né? É um valor que é um pouco considerável e tudo mais. E aí a gente contratou, porque justamente eu saí da empresa, eu falei, eu vou ter que levar isso daqui de forma muito séria, não adianta eu fazer fechamento em planilha, que vai ficar um negócio bizarro, pensando a longo prazo, escalar, ficar mandando planilha para os proprietários. Isso daí a gente fazia quando a gente tinha, né, em torno de 16 imóveis e, sei lá, 6 imóveis, 5 imóveis era de proprietários ali que estavam com a gente. A gente não tinha um volume grande como hoje, de fechamento de proprietário imóvel de terceiro. Então, com certeza isso daí, a gente delegar os processos, faz a gente crescer, porque a gente pensa. Eu tenho comigo que eu tenho um dia, pelo menos na semana, eu tenho que fazer nada. Nada. Se não é pelo menos uma vez na semana, porque a semana está corrida, pelo menos em 2 semanas, um dia eu tenho que fazer nada. Cara, fica tranquilo, não pensar em nada. Fazer que eu tenha um processo criativo. Pô, deixa eu pensar nisso, deixa eu pensar naquilo. Aí, às vezes, não estou pensando em nada e vem uma ideia, tipo, pô, por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Né? Então, a Stays, quando a gente contratou, ajudou muito. E hoje eu olho e falo, caramba, se eu não tivesse contratado os caras, né? Não só a Stays em si, porque eu não sei como funcionam os outros channel managers. Mas se eu não tivesse um channel manager, esquece, ficaria impossível fazer a gestão aí de 70 imóveis, né? Não teria como. Então, por isso que sempre a gente está contratando sistemas. Eu lembro que uma vez, a gente conversando no WhatsApp, você falou, cara, eu estou contratando um sistema disso, tenho um sistema para isso, para aquilo. Então, você tem um sistema, às vezes, channel manager, price labs, um sistema para o atendimento, um sistema para o financeiro da empresa. Quando você vai ver, você está com uma cacetada de sistema, e aí você pensa assim, pô, será que eu estou pesando a mão? E eu estava pensando nesses tempos, eu falei, não, eu acho que não, porque o nosso trabalho é mais assim, sistemas mesmo, né? Ao contrário de uma indústria que vai comprar um maquinário, e o investimento é absurdamente alto, né? Então, eu acho que eu tenho isso, né, essa visão, e eu decidi isso. Quanto mais eu puder testar sistemas
e validar que deu bom pra gente, faz sentido, eu tô dentro. Então vamos lá. Eu tô sempre analisando isso agora. Agora que eu tô mais tranquilo, eu tenho analisado. Porque você tem tempo para refletir e tomar decisão, né? Que é o que mais a gente precisa, né? Como que você vê o seu crescimento hoje, Natália? Assim, onde você quer chegar? Como que você atribui? Pô, eu vou colocar energia aqui e eu acredito que aqui eu vou crescer mais. Por exemplo, você está com um prédio, né? Daqui a pouco você está com mais unidades lá. Você pretende pegar outros prédios? Ou não? Onde que você acha que a sua energia vai ser mais bem empregada? Olha, hoje eu gostei bastante de gerenciar prédio. E lá na região sul, tem bastante prédio nesse sentido, de um único proprietário, às vezes é uma família que construiu. Então, eu já tenho aí uns 3 na mira em negociação, que fica tudo no mesmo bairro, que vai me ajudar muito. Então, eu vejo que eu quero crescer nesse sentido, assim, de tentar concentrar o máximo possível a operação. E eu vejo também um outro braço, que é o braço de educação, porque isso que você falou, né, assim, da tecnologia e tudo mais. A gente não cresce sozinho, né? Não tem como crescer sozinho. Acho que até um determinado nível. Se você quer ir para o próximo nível, você precisa ter pessoas, precisa ter ferramentas. E eu vejo hoje, daquele programa de co-anfitrião do próprio Airbnb, chega bastante proprietário por ali. E aí, quando você vai conversar e fala da sua taxa, do seu preço, né, do seu valor, quanto que você cobra, as pessoas acham caro e recuam. Então fala, tá, mas você prefere ter 100% de nada? Porque vem sempre com... Lá a gente tem um problema de não conseguir alugar na baixa temporada. Tá. E sempre assim, ó, mais de 90% dos anfitriões que chegam até mim pelo canal do Airbnb vêm falar, eu preciso de ajuda para alugar na baixa temporada, eu não consigo alugar. Aí eu falo, eu olho o imóvel, eu falo, ok, eu te ajudo. Tá aqui... Custa tanto. Por exemplo, 20%. Ah, não, muito caro. Eu falei, tudo bem, pode ficar com 100% de nada. Né? Porque as pessoas não querem... elas querem crescer, mas elas não querem pagar o preço de crescer. Não querem abrir mão, né? Exato. Não que elas tenham que necessariamente abrir mão, mas parece que se eu não estou ganhando dinheiro, eu vou botar alguém para ganhar dinheiro para mim, mas eu não quero pagar muito. Às vezes não quer pagar nem nada, assim... porque também se confunde muito, né, o programa de co-anfitrião com alguém que vai só entregar as chaves, com alguém que vai só ali fazer a limpeza. Um quebra-galho. E o co-anfitrião estratégico, que é o que eu tenho falado, é difícil de achar. Que é as pessoas que fazem o seu curso, as pessoas que sabem mexer em Price Labs, né, precificação dinâmica, as pessoas que sabem fazer gestão ativa de calendário. Isso não é poucas pessoas, né? Então, eu tô conseguindo também fazer um trabalho de consultoria nesse sentido. Então, às vezes, a pessoa ela não quer pagar o fixo ali para fazer a gestão, e aí eu conversando com ela, percebo que ela tem o tempo, ela tem a vontade. Falei assim, então... Só não tem um direcionamento, que é o que você dá para ela. Então chega junto que a gente pode fazer aqui algumas sessões de mentoria e tal, e aí isso tem dado certo. Então, esse também é e a margem é alta, né, nesse segmento. Porque o custo é o custo do seu tempo, Exato. Do computador, da energia, né? Diferente de uma máquina, como você falou, né? Pô, você vai comprar uma máquina, é 1 milhão lá numa máquina que faz um corte de uma peça, né? Então você precisa produzir Caríssimo. muito. E é bem parecido, né? O que você está falando aqui agora, eu também comecei a fazer isso lá atrás, né? Eu vi um proprietário ou outro que chegava e falava, pô, já que você está entendendo e tal, eu tenho um tempo, pô, me ensina aí. Quanto que você cobra para me ensinar? E aí eu comecei a prestar algumas consultorias também, né? Isso 2024, acho que até o meio do 2024, um pouco antes, eu fazia, só que aí depois eu parei de fazer porque já, não fazia sentido, né? Fazia sentido eu empregar esforço em adquirir imóveis novos, tentar crescer verticalmente nos prédios onde a gente já está. Então, eu acho que é muito parecido isso, né? Se repete de novo a história, né? A história se repetiu muito parecida com a questão do trabalho, a mesma coisa você também, que teve que sair e tal, tomou a decisão. Depois, estou com alguns imóveis, e aí começa a rolar consultoria. Então é bem legal que a gente olha assim, é muito parecido. E aí você olha para pessoas tipo, o Rômulo já tomou esse caminho aqui, um outro anfitrião que também já tem tantos imóveis tomou esse caminho. Que legal, isso daí te abre uma visão. Então isso é muito, 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 muito importante. Sim, muito importante mesmo. Quer complementar alguma coisa, Natália? Fica à vontade. Não, eu acho que é um mercado novo e quem quer entrar nesse mercado tem que ter muito TBC, que é tempo de bunda na cadeira.
Não adianta você querer entrar e vou, né, tirar foto, colocar ali o anúncio e achar que a mágica vai acontecer. Então, invista em conhecimento, né? Invista tempo, dinheiro, que retorna. Sim, com o tempo a gente vai ver isso, né? A gente está em um prédio que tem 30 unidades que a gente administra lá, e o que acontece? Entrou uma pessoa, um gestor super novo, e eu acho que meio que nessa, sabe? É meio simples, tal, então deixa eu ir tocando. O gestor do prédio? Não, um outro gestor de Airbnb no prédio. Ok. Nesse prédio lá. E a galera vai muito tipo assim, no oba-oba. Então, tipo, eu cobro, 12%, 10%, só que um cara desse não tem sistema, não tem precificação inteligente, não emite nota para os proprietários, faz um negócio ali meio que tipo no amadorismo e acha que isso daí vai se perpetuar ao médio e longo prazo. Então, sempre quando eu encontro um proprietário que pensa exatamente assim, tá caro, eu deixo ele lá, beleza, né? Vai para um outro e tudo mais, mas a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Não dá pra gente pensar, tipo, esse apartamento que eu tenho em Ubatuba eu quero alugar agora esse ano de 2025, estourar tanto na baixa temporada quanto na alta temporada. Tá bom, em 2026, 27, 28, 29, 30 você não vai estar com imóvel? Você vai vender o imóvel? Então eu olho assim que tem que ter uma parceria. Né? O proprietário tem que entender que é um trabalho árduo, que dá um trabalhão, principalmente para nós que fazemos da maneira correta, vamos dizer assim, e que tenta sempre aperfeiçoar e melhorar, criar processos, dar um melhor atendimento para o hóspede e também para o proprietário, do que simplesmente anunciar lá, cobrar 10%, deixar um anúncio lá, tipo, beleza, o imóvel é do cara, se ele ganhar eu ganho, se ele não ganhar eu não perco. Exato. Né? Eu sei que tem muita gente que pensa assim, o cara tá com o imóvel lá, tá parado, eu não perco. Ele perde aquela comissão que ele poderia ganhar, mas tipo assim, ele não vai ter que pagar condomínio, IPTU, água, luz. Ele não tem essa responsabilidade, vamos dizer assim. Então, quem vai entrar, entra para fazer o negócio certo. Não faz o negócio esculhambado, porque acaba, como toda profissão, né? Acaba prostituindo o negócio e faz o negócio ali no meio termo e aí acaba dando problema. Uma hora o tempo vai mostrar com certeza quem de verdade está fazendo certo e quem não está. Aí você pega, por exemplo, essa lógica, né? Não que seja bom, né, ter pessoas que trabalhem de maneiras assim, mas se você for ver, é um sinal positivo de que existe um prêmio muito grande nesse mercado, porque é igual, sei lá, advogado. Você tem milhões de advogados no país e você tem advogados muito bons e advogados marromeno. Né? Sim. Só que assim, existe um prêmio grande. Por isso que tem muita gente querendo. Só que quando você tem muita gente trabalhando, nem todo mundo vai trabalhar do jeito mais top possível. Só que quem trabalha muito bem, é igual você falar, vale a pena ser advogado? Cara, quem é bom ganha muita grana. Muita grana. Acabei de me formar, nosso mercado tá ruim. Bom, é claro, tá mais competitivo porque você tem muita gente competindo por aquelas atenções. Então não é diferente do nosso mercado. Por que eu falo que é bom ter esse cara ruim? Porque significa... Desculpa. Porque significa que existe um prêmio grande, existe um mercado grande que está crescendo cada vez mais e que, óbvio, que vai atrair a atenção de muita gente que vai se aventurar em coisas. Sim. Né? Assim como o alimento também, restaurante. Quantos restaurantes não quebram todos os dias? Porque o cara foi lá na onda da paleta mexicana ou de sei lá o quê e, de repente, não deu certo. Pode ser qualquer negócio. Um restaurante, pode ser um restaurante japonês, pode ser, sei lá, qualquer coisa, né? Loja de roupa, que seja, né? Tem gente ganhando muita grana com loja de roupa? Tem. Tem gente ganhando muito dinheiro com restaurante? Tem. Tem gente ganhando dinheiro com tudo. Agora, quem são essas pessoas? Aí é uma outra história. Se a gente for, por exemplo, escolher um modelo assim de gestão, eu gosto muito do modelo do Judson. O Judson tem 80 apartamentos no mesmo prédio. É maravilhoso. Tá tudo ali. Que coisa boa, né? Idealmente, né, eu trocaria todos os meus imóveis por um prédio com todos os imóveis lá dentro, que aí eu conseguiria ter mais controle de qualidade, logística, preço, tal. O que vocês acham hoje que é um bom modelo assim? Você quer começar a gerir imóveis de temporada? Esse é um modelo legal.
Por exemplo, você tem um modelo de prédio, que é legal, você faz um híbrido ali, é um modelo. Você tem um modelo em que você mistura algumas coisas. Eu também tenho um modelo que mistura algumas coisas, mas se fosse para falar, cara, vai aqui que é legal, vai aqui porque é mais interessante. O que você pensaria, assim, sugerir? Eu acho que depende muito também do perfil da pessoa, né? Eu gosto muito desse modelo de prédio, mas é importante você olhar a localização e diversificar seu portfólio. Então, ali, no meu caso, o prédio fica a 300 metros da orla, você vai a pé. Então, a localização justifica eu ter concentrado os meus esforços ali. Agora, se é um imóvel que é um pouco mais difícil de trabalhar, então aí você precisa diversificar o seu portfólio. Tanto que eu gosto de trabalhar muito mais a qualidade do que a quantidade de imóveis, justamente por eu estar numa cidade tão sazonal. Porque o trabalho que eu vou ter para conseguir alugar um imóvel que fica mais distante da orla, numa baixa temporada, é muito maior do que o que eu vou ter para alugar um imóvel que fica mais bem localizado. Então, hoje eu escolho desse sentido. Então, o modelo de negócio, eu acho que vai muito da região que a pessoa está e do apetite a risco que ela tem, do perfil, do dinamismo que ela tem. Mas eu gosto de concentrar, porque é isso que você falou, né? Você consegue reduzir custo de logística, você consegue concentrar a equipe, ter um controle maior. No caso, como o prédio ele é privado, essa questão de documentação, de cadastro facial, toda essa coisa, a gente não tem. A gente tem a parte de documentação, mas está na nossa mão, está dentro de casa. Então, é muito mais simples. Então, lá eu consigo fazer check-in e check-out 24 horas. É muito simples. A gente trabalha, né? Fechadura eletrônica. Você tem o controle de tudo, né? A gente tem o controle de tudo. Um terceiro que está ali. Eu não tenho uma portaria que... Né, eu não tenho que seguir uma convenção de condomínio. Um síndico enchendo o saco. Tudo dentro de casa. Então, isso facilita demais. E você, Vini? Isso é muito bom. Eu acho que esse modelo... Quem conseguir agarrar um modelo assim, abraça com força, né? Porque, pô, se você tem um prédio... Eu falo isso por conta das kitnets dos meus pais. Eles têm 7 unidades que eles construíram e lá é tranquilo, não tem essa portaria. Portaria é eles, vamos dizer assim, é o prédio lá. Não tem aquela burocracia com síndico, zelador, horário para fazer uma mudança. Mas não, mudança não, mas às vezes, tipo, sei lá, você precisa trocar uma cama que deu um problema no sábado, no domingo. Esquece, no prédio você não vai descer essa cama. Só se o zelador liberar e tudo bem. Mas você tem essa barreira. Então, olhando assim no modelo, eu acho que esse modelo é muito bom, né? Mas aí a gente tem que olhar regiões. Aqui em São Paulo é difícil a gente pegar assim. E aqui em São Paulo também a gente tem a seguinte questão. Quando você está olhando como gestor, por exemplo, isso aconteceu comigo. E acontece hoje em dia. Quando você vai em um possível novo cliente, vamos supor em um prédio que acabou de lançar e, tem um monte de unidade em reforma ainda, mas ele está um pouquinho distante da onde é a sua operação principal. Aí você pensa, caramba, será que eu pego ou não pego essa unidade? Porque pode ser uma possibilidade de eu crescer verticalmente nesse prédio, porque é um prédio novo, né? Então, e às vezes você consegue estreitar a relação com esse proprietário e ele te indica no grupo dos proprietários e você escala nesse prédio. Então, é um pouco difícil falando aqui de São Paulo, porque eu passei por isso, né? Eu comecei a pegar tudo pulverizado. Então, pegava um ali, um aqui. Uma das primeiras unidades que a gente pegou foi em Juqueí, né? Então, bem longe, né? Litoral Norte, totalmente distante. Eu devo fazer, sei lá, um ano e meio, 2 anos que eu não vou lá. Então, eu saí pegando tudo que aparecia. Eu não tive essa, nossa, eu vou escolher. Né? Se tiver essa opção de tipo, consigo escolher, ou então, logo no começo, eu já consegui um prédio onde tem 16 unidades prontas e vão ficar mais 14 e aqui tem 30. Maravilha. Porque aí você vai ter aquela quantidade, e quando você tem quantidade, dinheiro no bolso, isso daí traz paz de espírito para você falar não. Você fala, aquela unidade que está, sei lá, a 8 quilômetros de distância, uma outra região, eu vou ter que criar totalmente uma equipe nova lá, né? Estruturar um negócio ali para atender. Aí você fala, custa caro, né? Vai mais custar... né, trabalho e esforço que talvez pode ser que não justifique. Então tem prédios que a gente entrou, que a gente atuou durante 1 ano com uma unidade e agora que a gente veio começar a fechar
2, 3 unidades no prédio, aí ficando com 4, 5, né? Hoje, no tamanho que eu tô com os imóveis que a gente está, eu não tenho me aventurado mais tanto pegando unidade ali, aqui e tal. E, você já segmenta, você já escolhe mais. Eu já começo a segmentar mais. Então, a maioria dos nossos imóveis estão no centro. E eu tenho a sorte de estarem no centro. Então, tipo assim, a gente tem no Mirante do Vale. Mas no Mirante do Vale está muito próximo desse prédio na Luz, que tem 30 unidades. Então dá para ir a pé, cara. É até melhor ir a pé. Dá tipo 5 minutos andando a pé. Aí tem um outro prédio que a gente tem mais 2 unidades, que também está do outro lado da avenida. Então, uma vez eu até postei no Instagram brincando, né? Eu falei, poxa, sei lá, mais da metade dos imóveis, se a gente olha da sacada ou da janela do AP, dá para ver o Farol Santander. Então, tipo assim, o Farol Santander está aqui e os imóveis estão aqui rodeando. Em volta. Então, isso é muito bom. E a gente está tudo concentrado no centro. Aí, esse ano apareceu 2 imóveis de um cliente nosso já da nossa carteira. A gente tem 3 imóveis com ele. 2 no centro e 1 na Pompeia. E ele estava com mais 2 imóveis na Zona Norte. E eu não gosto de falar para um cliente que a gente já atende que a gente não vai atender. Sim. Né? Então, inclusive, aproveitando aqui o grupo dos gigantes, eu indiquei o Eli, que o Eli está lá na Zona Norte. Falei, pô, fala com esse cara aqui, com esse gestor, que eu conheço ali o trabalho dele, sei como funciona, acho que ele consegue te atender. E aí é um gestor que já está na Zona Norte. Total. Que talvez para pegar no centro, ele falaria, putz, eu vou ter que levar minha operação ali, montar uma operação. Então, não. Mas eu não tive essa logo de começo poder escolher, vamos dizer assim, né? Focar, no começo a gente atira para tudo que é lado, exato, né? Porque a gente fala, pô, eu quero pegar mais, eu quero ter 20, 30, 40, 50. Depois você vai fazendo o movimento inverso. Esse aqui eu vou tirar porque tá me dando muita dor de cabeça, esse aqui também. Aí você filtra de novo. Aí a gente descobre o não maravilhoso, né? Que você fala, eu posso dizer não para esse. É que às vezes dói no coração, espírito, né? Porque você fala, pô, imóvel bom, cara. Puta, dá pra ganhar uma grana, mas, cara, puta, fica muito fora, né, da minha... Eu acredito muito nessa coisa local, né? Pô, você pode pegar ali naquele mesmo raio, cara, você pega 3 prédios ali, com 40 cada um, maravilhoso. Você já tem uma empresa que pode faturar muito mais do que o cara que tem 300 unidades espalhadas por São Paulo. Uma puta estrutura, nada a ver, assim. Nada a ver, eu digo assim, muito pesada, carregada, muita gente, muita logística pra lá e pra cá. Sendo que você tem ali focado algo mais controlável, vamos dizer, né? E fora que quando você está em um prédio concentrado, eu tenho percebido isso agora que a gente está em 30 unidades, que o que começa a acontecer? Você começa a ser muito indicada. A gente está nesse prédio, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, e até o final do ano a gente tinha 18 unidades. E aí, do nada, deu um estouro que a gente já fechou 12 unidades. E sem fazer esforço de marketing, foi só boca a boca. Só boca a boca. E aí, o engraçado começa a fazer o quê? Né? Pelo menos nesse prédio a gente tem percebido isso. Zelador, porteiro. Quando alguém vai procurar, pô, fala com o Vinícius. Tem um cara que administra aí, nem se... Aí às vezes o cara fala assim. E aí, tipo assim, o pessoal começa a indicar por quê? Porque você está fazendo um trabalho lá já meio consistente, a gente já está 1 ano e meio lá, a gente tem feito tudo ali de forma correta, né? Então não é aquele negócio tipo assim, o hóspede chegou lá e não mandou o documento e aí tipo liga lá na portaria, não, pode liberar que eu tô pondo aí no sistema, tal. Tipo, meio que coloca o porteiro ali naquela saia justa de tipo assim, caramba, fala não para esse cara que ele tem que pôr no sistema ou libero e confio que ele vai colocar no sistema. Então quando você passa um tempo, né, fazendo esse trabalho de forma correta, as pessoas, elas gostam disso, né? Por mais que não gostem de você, vamos supor. Porque tem condomínio que, tipo, eu não posso ir lá, vamos dizer assim, porque, nossa, o zelador fala, nossa, aquele cara ali é o cara do Airbnb. Eu tenho raiva do Airbnb. E, tipo, não tem problema nenhum no prédio, né? Então, mas aí ele sabe que, tipo, pô, o cara faz tudo certo. É difícil ter problema com esse cara. Pra dar um puxão de orelha dele. Então, se for indicar alguém, que indica aquele que dá menos trabalho, né? Exatamente. Então nesse prédio tem acontecido muito isso, né? A gente tem um concorrente lá que cobra super baixo e o pessoal já meio que lá, os proprietários já se ligaram, que às vezes o barato sai caro.
né? Então, a nossa taxa justifica todo o nosso trabalho, o nosso empenho. E o resultado que vocês E o dão, né? resultado que a gente entrega. E aí, de volta a falar médio e longo prazo. Quando você começa no Airbnb, cara, você tá com a energia lá na tampa. Você fala, nossa, vou responder esse hóspede, já vou para aprovar. Nossa, entrou uma reserva aqui, você já fica todo Você empolgado. até comemora, normal. né? Uhul, entrou reserva. Mas depois, né, você já entende que, tipo, pô, aí você ter aquela mesma energia para colocar, não sei se vai dar tão certo assim, pensando a médio e longo prazo. Exatamente. Então, aqui em São Paulo eu não tive como escolher um negócio, mas se eu pudesse escolher, eu pensaria no topo, o que você disse, né? É um imóvel onde são poucos proprietários ou um proprietário. Por mais que você fique na mão, isso daí também Sim. A gente tem que pensar pro outro lado também, né? Porque você fica um pouco concentrado ali naquele cara. Se o cara rompe com você o contrato, 30 unidades sai. Tem que pensar por isso também, Sim. né? Mas crescer verticalmente é disparado a melhor estratégia. É um caminho mais rápido. É o caminho né? mais rápido também. E eu acho que depois que você passa ali de umas 15, 20 unidades, você começa a ser falado ali no prédio, você sempre tem contato com o prédio, você, o seu time, e aí meio que o negócio flui sem fazer marketing e nem nada. E os clientes vão chegando e você vai colocando para dentro da base. Total. Acho que essa relação de confiança, né, é muito importante. De você, das pessoas que fazem o trabalho que elas precisam fazer, elas confiam que você vai fazer de forma correta, não vai dar dor de cabeça para elas, né? Ou como o porteiro, o zelador e etc. Então, é uma relação de confiança. Todo mundo já, né, tá tão cansado, assim, do trabalho, ninguém quer mais alguém para dar BO, né? Então, aquele que puder facilitar. Então, eu vejo muito isso, assim, eu tento facilitar ao máximo a vida dos hóspedes e a vida das pessoas que trabalham comigo, a vida dos proprietários. Eu sou mais uma facilitadora. Porque acho que isso torna a vida de todo mundo mais leve. E eu preciso fazer isso de uma forma que também torne a minha mais leve. Eu não posso me sobrecarregar ao fazer isso. Mas aí você vai estabelecendo essa relação fluida. E aí as indicações começam a acontecer naturalmente. Hoje eu falo muito não, justamente porque eu tenho uma limitação de tempo, por conta das crianças. Mas eu tenho ali onde eu quero chegar aos poucos, até também para sair, né, dessa relação de dependência, porque hoje eu tenho essa relação de dependência, mas eu sei que ela é passageira, eu sei quando que ela vai acabar, e a gente tem que trabalhar para isso, né? E para a gente poder falar não, também é muito importante a gente ter a organização para entender qual imóvel não dá a rentabilidade que a gente quer, né, pra gente, né? A nossa margem tá indo embora, para dizer não corretamente. Qual imóvel realmente eu vou falar não, né? A gente recentemente teve um caso, eu até falei com a Rafa, minha esposa, falei, eu vou parar de entrar nessas emboscadas, que são apartamentos o quê? Você chega lá, tem Airbnb aí? Não, mas eu já falei com o síndico, fica tranquilo, pode. Tá. Aí você olha e tipo assim, é um belo do imóvel, cara. A gente desativou um imóvel agora na Vila Madalena, 93 metros quadrados. Nossa. 6 hóspedes e, cara, tipo assim, a diária lá em cima comparada com os estúdios. Tipo, 800 pau a diária. Eu tinha que pegar, sei lá, 5 estúdios, né, pra chegar perto da comissão, equiparar ali a comissão desse apartamento. E eu não falei não, né? Eu vi o imóvel, eu falei, caraca, velho, se esse imóvel der bom, de, sei lá, pegar outros na região parecido, 1000 vezes melhor eu ter 10, 15 imóveis desses do que 40 estúdios. Total. Né? Então eu falei, né, vou parar de entrar nessas emboscadas porque era um prédio que, tipo assim, eu sabia que tipo tinha uma vida útil ali, né, curta. Então a gente ficou acho que 6, 7 meses, mas era um imóvel que, tipo assim, a gente rodava 18 mil, 22 mil de faturamento bruto no mês. Isso porque o proprietário ainda pegava alguns dias, né? Pegava ali 4, 5 dias e a gente conseguia fazer um negócio absurdo. Então, eu falo que eu vou parar de entrar nessas emboscadas até encontrar alguém e falar, e aí, Vini, tem um apartamento Bora aqui, lá? 2 dormitórios, próximo do metrô, vaga de garagem. Não deu porque o prédio não podia fazer Airbnb? Então, os proprietários começaram, e aí, tipo assim, sempre é uma briga coisa. que eu não entro, né? Eu deixo pro proprietário, eu falo, velho, ó, tá aqui o contato do advogado, se você quiser entrar nessa empreitada aí, pode ir lá.
Se der certo, vou torcer para dar certo. E aí Total. eu continuo administrando. Agora, eu pegar e encabeçar essa briga, é assim... Acho que não faz sentido, não é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é administrar as reservas, as locações e o imóvel. Total. Não questão de, o condomínio proibiu, não proibiu, vai proibir, vai levar isso para... O julgamento de valor, se pode ou não pode, se é, não é, se é justo ou não é, aí já não cabe mais a gente. No Exato. começo eu me preocupava mais, hoje eu já falo, cara, olha, Sim, lamento por isso, pô, também sou afetado, mas, cara, vê aí o que você quer fazer, senão vamos encerrar o contrato, tá tudo bem, beleza. Cheguei aí em assembleia de condomínio, tipo, junto com o proprietário. E aí você sabe como que é, né? Aquela loucura. Sim. Então, aí de lá para cá eu falei, esquece, isso daí não é papel nosso. Exato. É uma Quanto energia que você custa, tá gastando. o seu tempo Sim. lá, né? Gente, muito obrigado pela contribuição de vocês. Estou muito feliz que vocês vieram aqui para a gente conversar um pouquinho disso. Divulguem as suas redes sociais, começar aqui pela Natália, um pouquinho do seu Instagram, da sua empresa. Fica à vontade aí para dar as suas considerações finais e divulgar aí os seus perfis nas redes sociais. Obrigada, Rômulo, pelo convite. Foi uma conversa muito rica. Estou sempre aprendendo com vocês dois. Quero chegar lá, nesse número de imóveis. Minha rede social é @vivadetemporada no Instagram. E pode me procurar por lá, que a gente tem todo um atendimento se você é proprietário e quiser que eu administre seu imóvel em Ubatuba, ou se você quer participar da mentoria, consultoria, também é por lá que eu respondo. Que, inclusive, Ubatuba é um dos destinos mais procurados do Brasil pelo Airbnb. Exatamente. E tem muito proprietário que não consegue alugar na baixa temporada. Incrível. É absurdo. É muita oportunidade, mas que o pessoal não consegue capturar. Diz aí, Vini. Obrigado. Bom, meu Instagram, né, é @ViniVelame. Não tem o Instagram da empresa, mas tem o site da empresa, verhousetemporada.com. Quem quiser entrar lá, né, dar uma olhada. E, bom, muito obrigado pelo convite, Rômulo, Natália. Muito legal vir aqui bater esse papo com vocês. Acho que foi muito legal aí. Acho que vai agregar uma galera que está nesse início, né, e está naquela... Será que eu largo o trabalho, eu não largo? Eu acho que você tem que pegar e ouvir, né, internamente o que você acha que é o melhor. Uma hora você vai ouvir isso, né? Eu ouvi as pessoas falando isso e falar, balela, mas não é. Então, na hora que chegar, você vai ter essa vozinha aqui te falando, né? Pô, pensa nisso ou naquilo, e aí toma a decisão. Boa. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa aqui o seu comentário se você é gestor, se você quer ser gestor, se você tem 1 imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, se você já tem experiência ou não com Airbnb, conta aqui nos comentários. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.